Oi, eu sou a Letícia e esse aqui é o Conhecidos de Vista, esse projeto que eu desenvolvi junto com a Editora Incompleta em 2018. O que me levou a fazer esse projeto foi muito o primeiro depoimento que eu ouvi, uma pessoa que se preocupava com a senhora que morava do outro lado, porque era uma senhora de idade que de repente ela podia não acordar, então ver se ela abria a janela era uma maneira de cuidado. Esse projeto ele foi desenvolvido a partir da visita de mais de 50 apartamentos em Porto Alegre e a proposta era rebater pontos de vista, assim, pensando que quando a gente está na janela a gente está vendo, mas a gente também está sendo observado por alguém. As visitas eram sempre espontâneas, eu nunca marquei hora, e isso acabou acarretando um papel ativo dos porteiros. Eu brinco que eles eram quase como que os co-curadores do projeto, porque eram eles que decidiam aonde eu ia conseguir entrar ou não. Algumas pessoas ficavam um pouco desconfiadas, ao mesmo tempo tinham pessoas que super acolhiam o projeto, que queriam contar, que se engajavam. Então, essa experiência também de entender como cada um se relaciona com o seu espaço, recebe ou não alguém de fora, acabou fazendo parte da construção do trabalho. Não tem nenhum grande acontecimento, mas ao mesmo tempo, cada historinha que aparece no livro fala um pouco do jeito que a pessoa se relaciona, denuncia um pouco a personalidade dela. Foi interessante encontrar, por exemplo, gente que não se conhecia, mas torcia junto pro jogo, sabia que tinha um gremista do outro lado, então para implicar quando tinha Grenal. E ao mesmo tempo tem gente que se sente invadido, então fecha as cortinas. Ele começou primeiro como uma ideia de exposição, uma junção das falas. Eu fiz entrevista com as pessoas, então era o áudio das pessoas falando junto com a imagem fotográfica. E depois de um tempo a gente começou a pensar como isso podia ser transposto para o formato de livro. O livro é uma mídia que eu gosto muito de trabalhar, por entender que ela é bem mais democrática do que outros formatos de arte, embora eu trabalhe com fotografia na parede, enfim, na galeria. Mas eu acho que o livro tem uma coisa de circular mais, de chegar em muito mais gente. Eu já tinha antes desse livro feito alguns projetos de forma independente, livros que eu mesma publiquei sozinha, e esse é o primeiro, então, que eu faço em parceria com uma editora, que foi a Editora Incompleta. O título do livro, em relevo seco, que é esse relevinho que aparece na capa, tá ali de uma forma muito sutil, tentando criar a mesma situação que é de uma pessoa quando vai ver outra pessoa na janela. Então ela meio que tem que se esgueirar, ela olha de lado, ela não vê tão nitidamente. Uma solução que a gente buscou foi tentar fazer com que o papel tivesse a mesma função que a parede. Por isso que o livro ele tem todo um lado e outro, porque é como se fossem os dois lados da parede. Na forma de sanfona, foi um desafio grande, uma parceria muito legal com a gráfica, com a Ideograph, porque isso é um processo que ele tem que ser feito à mão, não tem como fazer isso de forma mecânica. Mas isso foi uma solução que a gente não quis abrir mão pela questão dos conceitos que estavam envolvidos no projeto. Que de um lado está resguardando a intimidade da pessoa e do outro lado é esse espaço público, que é esse espaço que a gente vê das fachadas de prédio, que diz tão pouco sobre a personalidade de quem está do outro lado da parede.